Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Um privilégio poder, através desse canal e desse veículo de comunicação, chegar até você com a palavra de Deus. Eu já vou lê-la, porém antes, hoje é sábado, lembrar a você, nós temos durante todo o dia o nosso relógio de oração, como sempre fazemos todo último sábado do mês. E, obviamente, desta vez, com um propósito muito especial, todos são, mas esse é muito especial, porque no mês de junho nós celebramos os 20 anos da igreja, precisamente no dia 5 de junho de 2025, obviamente, por conta da reorganização da igreja ter sido no ano de 2005, exatamente no dia 5 de junho. Então nós vamos estar aqui durante todo o dia com os setores da igreja participando, cada um em um horário, em um relógio de oração de 7 da manhã às 19 horas. E teremos também ainda nesse sábado culto jovem, exatamente a partir das 19 horas até as 21, celebrando ao Senhor. E no domingo, já no domingo, dia 1º de junho, pela manhã às 9 horas, nós temos batismo e a celebração da ceia do Senhor aqui pela manhã. E às 18 horas e 30 minutos, nosso culto. E também comunicar a você que durante todo o mês de junho, todo dia, nós estaremos em culto aqui. Às quintas-feiras estaremos em culto, não aqui na sede, mas nos templos, nos vários templos. Nós teremos uma pequena comitiva de pessoas indo a cada templo, revezando nessas 4 semanas, podendo celebrar conjuntamente com os irmãos em nome de Jesus. E óbvio, lembrando que tradicionalmente todo último domingo de junho é o culto da unidade, quando todos os templos vêm à sede para a gente celebrar junto. Palavra de Deus, no Salmo 116, esse ano de 2025, nós temos um tema celebrando com gratidão ao Senhor. E estamos, obviamente, com alegria, podendo celebrar. Distribuímos aos irmãos um calendário como esse no início do ano. Está posto aqui que o mês de junho nós temos cada mês um evento bíblico, e nesse mês de junho alcançando promessas, que é a chegada do povo de Israel em Canaã por Josué, a conquista então de Canaã, a entrada e a posse daquilo que o Senhor tinha separado para eles. Então o tema de junho é alcançando promessas. E eu quero então ler aqui hoje o Salmo de número 116, a partir do verso de número 7, quando diz: volta minha alma a teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Criei, por isso falei, estive muito aflito. E eu dizia na minha precipitação: todo homem é mentira. Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, invocarei o nome do Senhor, pagarei os meus votos ao Senhor agora, na presença de todo o seu povo. Se você percebeu a cadência desse cântico, desse louvor, dessa celebração ao Senhor, o salmista ele está falando do seu amor ao Senhor, está falando da piedade de Deus para com a sua vida, da misericórdia do Senhor, mas também falando da sua angústia, do seu abatimento pela vida humana comum. Ele entende, ele discerne isso, que não obstante o fato de Deus ser misericordioso, bondoso, ele amar o Senhor, ter relacionamento com o Senhor, ele estava assim como todas as pessoas envolvidas na vida humana comum, que tem episódios, características, momentos alegres, momentos de dificuldades, momentos de surpresas auspiciosas, coisas boas que podem acontecer e outras nem tanto. Então, ele trazendo à tona isso, ele fala-se: volta minha alma ao teu repouso, porque o Senhor te fez bem. O que ele está falando que é o repouso da sua alma? É um estágio de confiança, um lugar em que ele encontra descanso em Deus. Quando falo com você, você pode estar sendo alvo da perplexidade da vida,
como alguém que você conhece também. Então, o fato de crermos em Cristo, o fato de entendermos da vida eterna, da salvação em Cristo Jesus, não nos impede de sofrer as aflições da vida humana comum, porque o próprio Jesus disse que no mundo a gente teria aflição, mas deveríamos ter bom ânimo porque ele venceu o mundo. Então, a partir do momento que ele entende, que ele diz, volta minha alma ao teu repouso, ele está dizendo então que sabe que a sua alma tem um repouso, um lugar de descanso. E Jesus disse, Mateus escreveu no capítulo 11, encontrareis descanso para as vossas almas, encontrareis descanso para as vossas almas. Deixa eu até anotar aqui. E ele diz, porque tu, Senhor, e ele fala o que Deus fez, livraste a minha alma da morte. Está falando da alma, não do corpo. Os meus olhos das lágrimas, ele está falando de um sofrimento que pensa não ter consolo. E os meus pés da queda, de uma destruição. Você está entendendo que eu estou passando rapidinho por conta do tempo. Para chegar ao último versículo. Andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Ele está dizendo que por conta de conhecer o Senhor e ter um relacionamento com Ele, já decidiu que ele andaria na presença do Senhor, estando na presença de todas as outras pessoas. E ele disse, cri, por isso falei, eu estive muito aflito. E dizia por conta dessa aflição, dizia na sua precipitação por conta da aflição, todo homem é mentira. É o resumo que ele chega, é a conclusão que ele chega do relacionamento com os homens. E quando ele diz que todo homem é mentira, não está dizendo que todo homem é mentiroso, ou como diziam os antigos, prega mentira. Está dizendo que não há verdade absoluta no ser humano em termos de consistência, retidão, prontidão em fazer o bem. É isso que ele está dizendo. Então ele diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Ele contrapõe a justiça divina, a maneira de Deus agir, o propósito do Senhor, a misericórdia de Deus, ele contrapõe com o homem que tem até ideais bons em algum momento, mas não consegue cumprir. Na sua naturalidade não tem força para cumprir. Então ele, olhando isso, olhando as suas experiências com outras pessoas, ele então se volta para Deus, exaltando os atributos divinos do seu relacionamento com Deus, e ele diz, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? O que ele entende, o que ele compreende, quando ele olha a história da sua vida, quando ele faz um raio-x, um retrospecto, ele diz, na verdade, até hoje quem me fez tudo bem foi o Senhor. E eu quero colocar para você esse pensamento, esse retrospecto. Você consegue compreender o amor de Deus? Ou você se turba tanto com os episódios da sua vida humana comum a ponto de pensar que não há interesse divino em você? Ele simplesmente te ignora, você está exposto a todo tipo de circunstância aflitiva e não há quem te socorra. O que você pensa de Deus na sua vida? Qual é o pensamento, o entendimento? A palavra diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos, elas não têm fim e se renovam a cada manhã. Exatamente quando falo com você, neste dia, nesse novo dia, a misericórdia do Senhor está sendo renovada sobre a sua vida. O detalhe todo é nós pararmos para abraçarmos essa misericórdia do Senhor. Salmo 23, no último verso, diz que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E o que adianta me seguir se eu não paro para abraçar essa misericórdia e estar me encontrando com essa misericórdia, com essa bondade de Deus? Você pode compreender isso? Então ele diz, o que eu vou dar ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Há uma verdade bíblica que está inserida na palavra de que tudo que possamos entregar ao Senhor já recebemos dele. Então, só devolvemos a ele de uma certa forma aquilo que já recebemos. É uma compreensão do benefício de Deus. Eu sei que estou falando rápido e talvez seja difícil a compreensão, mas é só você diminuir a velocidade aí. Se está em 1, põe em 75, 0,75, 0,5, você vai compreender, ou pelo menos vai poder ouvir com mais precisão. Eu quero me ater a isso, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Então ele fala o que vai fazer, mas eu quero chamar a atenção desse versículo, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Que dará a Quinta Igreja, Assembleia de Deus de Nova Friburgo, ao Senhor por todos os benefícios que ele tem feito nesses 20 anos de
iniciarmos um momento de culto ao Senhor sem sabermos quantas pessoas estariam no lugar, uma vez que reorganizamos uma igreja que não existia fisicamente. Então nós iniciamos e surpreendemos-nos com o número de pessoas, obviamente, que estavam ali por conta de cultuar ao Senhor, por conta do momento que estava acontecendo, um comentário, uma história girando de uma forma assim muito vívida em Nova Friburgo. Então estavam ali muitos amigos, muitos irmãos, muitas pessoas que tinham também uma certa curiosidade, que eu relevo como não espuriamente, nada a ver, mas que estávamos ali para celebrar o Senhor. E óbvio que daquela multidão que enchia o espaço que a gente tinha naquele 5 de junho de 2005, é claro que no outro domingo eles não estavam todos, mas por misericórdia estava um número muito expressivo, bem acima de qualquer expectativa. E os anos passaram. Estamos aqui continuando a celebrar o Senhor, a louvar a Deus. E que daremos ao Senhor por todos os benefícios que nos tem feito. Daremos a nossa vida, daremos o nosso tempo, daremos a nossa atenção, daremos a nossa adoração, enfim, daremos aquilo que é aceitável ao Senhor e aquilo que agrade ao Senhor. O tempo tem passado e a gente tem todos os motivos para celebrarmos ao Senhor. Houve crescimento, sim, numérico, sim, de relacionamento com o Senhor, que bênção. Templos também. Tantas coisas têm passado, como dizia algumas pessoas de um tempo aí do pastor Edilson, tantas águas já passou debaixo da ponte, né? Enfim, e continuam passando, e a gente realmente tem toda a motivação para continuar celebrando ao Senhor. Celebrávamos antes de 5 de junho de 2005 e vamos continuar celebrando posteriormente a 5 de junho de 2025. Se você puder, em algum momento, você que não faz parte da Quinta Igreja Assembleia de Deus de Nova Friburgo, se puder, em um desses dias estar conosco, celebrando o Senhor, vai ser um grande prazer. O tempo de horário de culto é tão restrito e as coisas acontecem tão rápido que você com certeza vai vir para estar somando conosco nessa adoração. E eu espero, nós esperamos, que o Senhor se agrade daquilo que nós queremos colocar diante dele como adoração. Como eu disse, todo domingo de manhã, todo domingo à noite, toda segunda à noite, toda terça à noite, toda quarta à noite, toda quinta à noite, toda sexta à noite, todo sábado à noite, estaremos aqui celebrando ao Senhor em nome de Jesus. E que o Senhor se agrade daquilo que nós estamos estendendo diante dele como adoração, como reconhecimento da sua bondade. Então você particularmente poderia pensar nisso: o que eu vou dar a Deus por todos os benefícios que ele me tem feito, porque ele tem estendido benefício dele à sua vida. Você pode estar com a vida circunstancialmente assoberbada em alguns aspectos, aflitiva, mas se você está vivo e tendo consciência de Deus, é porque o seu benefício tem chegado à sua vida. E que as suas orações sejam respondidas e que a manifestação da glória de Deus se veja e se perceba na sua vida, na sua casa, no seu lar. Um grande abraço, paz do Senhor Jesus.